Olá pessoal, como vão todos? Estou aqui mais uma vez com vocês para poder falar sobre algumas atualizações, que eu fiz aqui no Clube de Estudos de Acupuntura. Então vocês entrando no site shenlong.com.br, clicando aqui na aba Clube de Estudos de Acupuntura, vocês vão ver que eu fiz uma atualização agora no dia 27, tá? Hoje mesmo, tá? No dia 27/6 eu publiquei mais algumas vídeo-aulas, tá, sobre os pontos de acupuntura Tung. Estou fazendo uma série desses pontos, né? Coloquei lá, eu estava fazendo uma seleção, umas aulas explicando ponto a ponto, só que eu estava vendo que se eu fosse falar sobre ponto a ponto dessa técnica Tung, ia demorar um tempão para falar sobre todos eles, então resolvi mudar um pouquinho. Estou fazendo umas videoaulas, tá? São pequenas videoaulas, tá? Falando sobre, focando mais na forma de tratamento. Você acaba falando sobre pontos, só que não fica uma coisa muito maçante. Então estou falando sobre tratamentos, fiz uma seleção aqui sobre tratamentos de dor de cabeça, ó. Dor de cabeça na lateral da cabeça, por pressão alta. E estou colocando outros agora. Coloquei aqui sobre zumbidos, tá? Coloquei sobre os dor de cabeça. Acho que tem mais um aqui que eu não deixei aqui, mas eu coloquei também um falando sobre tratamento de dor no estômago. Só que não está aqui nessa lista, tá? Mas tá ali no Clube de Estudos de Acupuntura. Então você que é assinante do clube vai poder ter acesso a todo esse material, tá? É só entrar no Clube de Estudos, lembrar também tem outros cursos online, né? Tá? No site shenlong.com.br. E falar sobre esses pontos Tung tem sido interessante porque eu acabei descobrindo que tem muitos pontos Tung que são pontos de acupuntura, na verdade, só que lá são descritos de uma forma um pouco diferente, com uma localização um pouco diferente também, e que tem muitos pontos extras também que eu conhecia como pontos extras, e acabei descobrindo que eles estão lá também sendo com chamados, também estão listados como pontos dessa técnica Tung. Então tem lá todo esse material, tem uns vídeos onde eu fico explicando sobre cada um deles, tá? Tá tendo umas batidas aqui, tem o pessoal fazendo reforma aqui perto. Desculpem pelas batidas então, gente. Se você estava pensando por que eu não estou fazendo tantos vídeos aqui para vocês comigo gravando, é por causa disso, tá? Mas lá, dessa técnica Tung, então estou descobrindo alguns pontos que eu conheci como pontos extras, inclusive lá num daqueles vídeos que eu coloquei, vou botar aqui, ó, só para mostrar aqui para vocês, né, dessa técnica Tung, eu coloquei aqui um relato parelha, tá aqui, ó, relato parelha aqui, ó. Que é um relato pessoal, tá, sobre um desses pontos Tung, tá, que eu conhecia como um ponto extra, tá, e coincidentemente também era um ponto extra que tinha esse nome de parelha de 4 cavalos. Só que eu conheci ele com outro uso, tá, e lá na técnica Tung ele é relatado para fazer o tratamento de um outro tipo de problema, tá? Mas aí, se sendo assinantes, vocês vão poder estar podendo acompanhar isso tudo, então poder ver direitinho sobre os estudos que eu estou fazendo sobre esses pontos Tung, tá? Que eu tento mostrar da melhor forma possível, tá? Como eles são utilizados também. Então não é simplesmente esse ponto serve para isso, se bem que nessas videoaulas inicialmente está dessa forma, tá? Esse ponto serve para tratar tal problema, então para dor de cabeça use esses pontos Tung. Eu estou deixando esses vídeos desse jeito e futuramente, tá? Eu estou agregando informações, explicando direito sobre cada um desses pontos, que eu gosto de fazer isso daí, você sabe, né? Eu gosto de explicar o porquê dos pontos. Então, nesse relato, por exemplo, eu dou uma explicação melhor sobre esse ponto Tung através do conceito ponto extra. Tá? Eu dou muito valor ao nome que foram dados para os pontos, como vocês sabem, eles acabam revelando muito
sobre os pontos de acupuntura, tá? Então, tem muita gente que acha que isso não é tão importante, tá? Tem gente que pensa assim, tá? Mas o mais importante para mim, na verdade, é saber para que serve o ponto, tá? Então esse ponto serve para quê? É para dor de cabeça? Então é só isso que eu preciso saber, não preciso saber de mais nada, tá? Ah, o nome do ponto é tal coisa, tá? Mas para que ele serve? Serve para quê? Tá? Tem muita gente que se prende apenas a esse tipo de informação, que é muito limitado, na verdade. Se você acha que só aprender para que serve um ponto, só para isso já basta para vocês, sinto muito, tá? Você está sendo muito limitado nesse conhecimento. Quanto mais a gente conhece sobre um ponto, tá? Mais a gente pode usar esse ponto, tá? Para outras coisas. Tá? Isso me lembra bastante um conto taoísta, tá? Que fala que de um açougueiro, tá? Que mesmo depois de anos e anos usando a mesma faca, tá? Para separar as carnes, para separar os ossos da carne, tá? Mesmo depois de anos de trabalho, a faca dele nunca tinha perdido o fio, ou seja, continuava afiada. Isso quer dizer que outros açougueiros, tá, não sabendo usar bem a sua faca, ela acabava perdendo o fio, tinha que ser amolado o tempo todo. Já esse açougueiro que tinha desenvolvido um Tao, tá? Ou seja, uma habilidade extrema, porque ele conhecia o seu instrumento, a faca, sabia, tá? Conhecia a carne, tá? Então ele sabia usar com habilidade extrema, tá? A sua faca, e por isso que ela nunca havia perdido o fio. Paralelo que eu estou fazendo aqui, tá? Não é que todo acupunturista é um açougueiro, mas se você só usa acupuntura pensando esse ponto de acupuntura serve para tal coisa, você basicamente é um açougueiro que não sabe usar bem o seu instrumento, que no caso o seu instrumento são os pontos de acupuntura, não é a agulha, tá? São os pontos de acupuntura. Ou seja, se você souber conhecer além da função do ponto, ou seja, esse ponto serve para quê? Para dor de cabeça. Mas só isso? Não, ele também tem outras funções. Quais são essas funções? Às vezes ele tem um nome, e esse nome vai ajudar você então a entender melhor as habilidades desse ponto, tá? Então, além daquela função que ele possui uma infinidade de possibilidades de tratamento, tá? Às vezes quando eu dava aula de acupuntura, então eles chegavam para mim e me perguntavam: Celso, que pontos que a gente pode usar para tratar esse tipo de problema? Aí eu chegava, explicava, falava para eles, analisava o caso que eles estavam querendo ver lá direitinho, e depois então falava: olha, para esse caso a gente pode usar esses pontos de acupuntura. Então podemos usar esse ponto de acupuntura aqui. Só que eu nunca ficava só nessa explicação, né? Eu chegava para ele e falava: vamos usar esse ponto, porque esse ponto faz tal coisa, aí tem a ver com o caso que a gente está analisando. Vamos combinar esse ponto também com esse outro ponto, porque se a gente combinar esses dois pontos, eles vão ter uma ação conjunta que vai ser essa daqui, que tem a ver com o que está acontecendo lá naquela avaliação dos 5 elementos. E se a gente combinar esses dois pontos com esse terceiro ponto, eu mostrar para eles: olha, estão vendo que se a gente combinar esses dois com mais esse terceiro, ele vai atuar não só naquelas queixas lá dos 5 elementos, específica lá, mas ele também vai estar afetando outros elementos que estavam lá dentro. Enfim, eu explicava o porquê da gente estar usando aquela combinação de pontos. Então não era só vamos usar esses pontos para tratar esse tipo de problema. Tem tudo a ver com a avaliação dos 5 elementos, como é que a gente usa aqueles pontos, tá? E tudo mais, tá? Aí, quando tinha aula prática, inclusive, né? Depois dos alunos avaliarem os casos, eu nunca chegava, na verdade, e falava: vamos usar esses pontos. Às vezes os alunos chegavam com o caso e falavam: que pontos que a gente vai usar para tratar esse paciente aqui, Celso? Eu chegava para eles e falava: não, vocês têm que escolher os pontos. Às vezes, logo no primeiro caso que eles estavam atendendo, então não ficava esperando desenvolver. Não. O primeiro caso que eles iam atender, eu falava: bom, agora vocês escolhem que pontos a gente pode usar aqui.
Os alunos ficavam lá em dúvida tal, eu escolhi algum deles e falava assim, tá, você, tá, que ponto você usaria para tratar esse caso que a gente acabou de analisar? Ele ficava lá em dúvida tal, aí falava, vamos lá, escolhe uns pontos, tá? Aí ele chegava, escolhia os pontos, aí outros alunos, colegas lá também começavam a ajudar, vamos poder usar esse ou outro ponto, tal, não sei o que lá, tal. Tá, aí eles escolhiam lá uma combinação, e eu falava para eles, então, vamos lá, vamos usar esses pontos aqui. Mas como? Será que a combinação que a gente escolheu tá certa? Tá? Será que tá certa? Será que tá errada? Não sei o que lá. Mas como é que a gente vai saber se tá certa mesmo essa combinação? Tá? Aí eu chegava para os alunos, olhava a combinação que eles tinham feito. Às vezes eu corrigia uma coisa ou outra, tá? Mas geralmente eu deixava a combinação que eles escolheram. Tá? E eu falava para eles assim: tá, olha, vocês perceberam que vocês escolheram esses dois pontos? Tá? E esses dois pontos que vocês escolheram, a ação combinada deles serve para tratar tal coisa. Os alunos olhavam para mim e pensavam assim, nossa, eu não tinha percebido isso daí. E vocês perceberam que vocês escolheram também esse outro ponto? E se vocês usarem a combinação desses três pontos, ele também vai atuar de uma forma maior no que está acontecendo aqui nos 5 elementos? Os alunos chegaram e falavam assim, nossa, a gente não tinha pensado desse jeito. Tá? Eles talvez não tivessem pensado desse jeito, mas a combinação dos pontos, depois de feita uma análise, tá, é quase que intuitivo. É como o açougueiro que intuitivamente, ele não pensava para separar as carnes, mas ele tinha a habilidade, porque ele conhecia o seu instrumento. No caso, os alunos conheciam os pontos, mas eles não pensavam dessa forma em termos de combinação, pelo menos de uma forma lógica não, mas de uma forma intuitiva, eles sabiam como usar os pontos de acupuntura. Se está interessado, se interessou nesse tipo de combinação, nesse curso aqui do lado, né, o curso de acupuntura Yamamoto, é justamente nisso que eu estou me baseando. Tá? Eu ensino justamente isso daí. O curso é muito voltado na forma de, principalmente na forma de avaliação. Se você souber avaliar direitinho o que está acontecendo com o paciente, tá? E conhecer os pontos, conhecer um básico dos pontos de acupuntura, que é o que eu explico lá também nesse curso, você vai conseguir fazer combinações legais para fazer tratamentos de vários pacientes. Tá? Então, minha forma de ensino sempre foi essa. Eu nunca ficava pensando em ensinar vocês a tratar queixas específicas. Mas, ou pelo menos, ao tratar queixas específicas, saber o porquê vocês estão fazendo esse tipo de tratamentos. Tá? Inclusive lá no Clube de Estudos de Acupuntura, deixa eu voltar lá no clube para mostrar uma coisa aqui para vocês também. Ó, aqui no Clube de Estudos de Acupuntura, tem vários estudos de caso. Ó. Até o momento, ó, tá? Esse momento aqui da publicação, até o momento aqui dessa publicação, eu já publiquei 8 estudos de caso, 18 estudos de caso, aliás. Tá? Inclusive fiz um vídeo especial aqui com um passo a passo, tá? Fazer a apresentação do caso, avaliação, escolha de pontos também. Então, ou se vocês quiserem também ir lá num curso online de acupuntura, lá no curso online de acupuntura, vocês também, clicando aqui em maiores informações, vocês vêm com nessa página aqui onde eu procurei detalhar, vocês estão vendo que está bem detalhadinho, tá? Várias referências a respeito desse curso online de acupuntura, inclusive com o valor aqui embaixo, tudo direitinho para vocês que quiserem saber como é que eu trabalho, como é que eu ensino, como é que eu faço vocês poderem fazer uma boa avaliação energética do paciente, fazer um bom tratamento também. Lembrar que tratamento de acupuntura necessariamente não é feito com agulhas. Você pode fazer até o estilo Doin, tá? Com pressão, pressão manual dos pontos de acupuntura, tá? Tem outros instrumentos que você pode usar, tá? Uma coisa que me perguntam se aquelas sementinhas que são usadas na auriculopuntura, se você pode usar nos pontos de acupuntura, sim, a resposta é sim, tá? Você pode também usar nos pontos de acupuntura, tá? Aí a única diferença é que você então colocaria os pontos e
e ensinaria o paciente a fazer um carinho, tá? Não é para apertar, fala para os pacientes, não é para apertar a semente, não é para plantar a semente no ponto de acupuntura, tá? Você coloca lá no ponto de acupuntura e ensina os pacientes a fazer um carinho, tá? Algumas vezes por dia. Geralmente eu falo para eles fazer um carinho nos pontos, tá? 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite, tá? 3 vezes ao dia, então seja de manhã, à tarde, à noite, para trabalhar a energia Yang da manhã, a energia Yin da noite e a transição energética Yin Yang que estaria se dando no período da tarde, tá? Então dá para usar sementes também nos pontos de acupuntura, que dá uns resultados bem interessantes também, ok? Só que lá no curso online de acupuntura eu ensino isso daí, ensino também referências com relação a consequências de tratamento, tá? Inclusive, não no curso de acupuntura, mas no comentário, tá, que eu estava respondendo há pouco tempo para de uma pessoa que está assinando, que está assistindo esses vídeos do canal do YouTube. Ele está me falando sobre um tratamento que ele fez para insônia, só que em vez de melhorar a insônia dele, piorou a insônia. Tá? Estou fazendo um outro vídeo agora, que ele me respondeu algumas perguntas, umas indagações que eu fiz, e eu estou fazendo um outro vídeo para poder dar um andamento nessa explicação, tá? Sobre o que está acontecendo, sobre o que está acontecendo com o estado de insônia dele. Tá? Tem algumas... tem umas explicações bem interessantes a respeito do caso dele, que vale a pena a gente poder estar falando, tá? Que inclusive eu falei, é um material que seria digno para colocar lá no clube de estudos, só que eu vou deixar para vocês no canal do YouTube. Inclusive, se vocês quiserem saber mais coisas, outras coisas sobre acupuntura também, escreva aqui nos comentários, tá? Vou estar respondendo para vocês na melhor medida possível. Então é isso, gente. Tá? Acho que eu já falei bastante com vocês hoje. Agradeço a vocês por terem assistido até agora, tá? Assine o Clube de Estudos, adquira alguns cursos, me ajudem a patrocinar e manter esse canal ativo para ajudar vocês a conhecer cada vez mais sobre a acupuntura. Tá bom? Então é isso. Fico por aqui, me despeço. Até o próximo vídeo.